Independente do que tenha sido dito, de bom e de ruim acerca de Vingadores Ultimato, é fato que o filme não foi só um fechamento digno de um grande arco iniciado ainda em 2008 com o primeiro filme do Homem de Ferro, como também um evento cinematográfico que levou milhares de pessoas ao delírio quando presenciaram a já icônica cena do Capitão América erguendo o Mjolnir, bem como a se comoverem com o sacrifício heróico de Tony Stark. Porém, como toda conclusão de um determinado projeto acarreta, questionamentos surgiram. E agora? Qual caminho a Marvel irá seguir? Quem irá suprir a ausência dos heróis tão adorados como o Homem de Ferro, Capitão América e a Viúva Negra? Quem poderá ocupar o espaço de um vilão tão magnânimo quanto Thanos? Ainda mais, considerando o histórico do estúdio nesse aspecto. A Marvel não perdeu tempo, e logo depois da batalha final contra o Tito Louco, Homem-Aranha Longe de Casa, foi lançado para situar o público nos eventos pós-Ultimato. Além disso, Agents of S.H.I.E.L.D. concluiu a longeva série em sua 7ª temporada e ainda tivemos o polêmico lançamento de Viúva Negra, um filme considerado tardio e que ainda balançou a relação da Disney com a atriz Scarlett Johansson em disputas judiciais. Com a pandemia da Covid-19 tornando ainda mais complicada a produção de novos filmes e séries, a fase 4 do MCU ainda não tinha rendido frutos o suficiente para empolgar o público após o fechamento da saga do infinito. Nem mesmo os futuros lançamentos de Eternos e Homem-Aranha Sem Volta para Casa pareciam ser suficientes. Isso pelo menos até o último iniciar uma campanha de marketing massiva que tem levado os fãs à loucura. Porém, da mesma forma que aconteceu com os Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga, a Marvel Studios, sob liderança de Kevin Feige, seguiu com sua estratégia de amplificar os novos e desconhecidos personagens de seu panteão, de forma a apresentar futuros Vingadores e ainda dar origem a novas franquias de sucesso. E o primeiro dessa leva, nesse ano de 2021, foi o personagem Shang-Chi. Apesar de deter apreço considerável pelos leitores de quadrinhos, inclusive em nosso país, o super-herói passou por uma fase de baixa popularidade, uma vez que sua criação se deu na época em que o cinema Kung Fu estava em alta, principalmente graças aos filmes de Bruce Lee, mas que foram se tornando cada vez mais escassos a partir dos anos 90. Criado por Steve Ehlinger e Jim Starlin, Shang-Chi, conhecido como o mestre do Kung Fu, foi treinado desde a infância nas mais diversas artes marciais, acreditando estar a serviço da justiça, juntamente ao seu pai, Fu Manchu. Porém, seu pai era um déspota, que usava o próprio filho em missões para atingir seus fins perversos. Em uma delas, Shang-Chi foi enviado para matar um homem que seu pai dizia ser uma ameaça, mas a realidade era bem diferente. Abalado após conhecer a verdadeira natureza, o mestre do Kung Fu deixa seu pai e passa a lutar contra sua tirania e em prol da justiça, usando suas habilidades marciais e controle da energia do Ki. Ao longo dos anos, Shang-Chi estrelou mais de 100 histórias, participou dos mais diversos grupos da Marvel, incluindo os Vingadores, e até mesmo teve sua origem modificada por questões de direitos autorais. E assim como tantos outros heróis da empresa, uma adaptação cinematográfica estava nos planos desde 2001, mas somente 20 anos depois chegou aos cinemas. A boa notícia é que não só a adaptação faz jus à longa trajetória do personagem, como ainda o introduz para novos públicos, com eficiência, e ainda é uma celebração ao cinema Kung Fu e às obras estreladas por alguns de seus artistas marciais mais aclamados, como Jack Chan, Jet Li e o próprio Bruce Lee. Na trama, conhecemos a história de Xu Wenwu, um guerreiro habilidoso que desvendou a lenda dos 10 Anéis, artefatos de grande poder que o auxiliaram a impor seu domínio ao longo de milhares de anos. No entanto, enquanto buscava o misterioso reino de Taolu, Wenwu conheceu Ying Li, guardiã do reino. Ambos se enfrentaram e se apaixonaram, mas Wenwu é impedido de viver em Taolu, o que faz ambos abdicarem de seus poderes e de seu povo para viverem em paz. Da sua união são concebidos Shang-Chi e sua irmã caçula, Xia-Ling. Embora vivessem rodeados por paz e amor, o passado de Wenwu acarretaria na morte de sua esposa. Sedento por vingança, Wenwu inicia um treinamento rigoroso com seu filho, como retaliação àqueles que acabaram com sua vida. A gota d'água vem quando seu filho completa 14 anos e é enviado em uma missão de assassinato. Desse dia em diante, Shang-Chi desertou seu pai e sua organização e vive em São Francisco, tendo mudado seu nome para Xuan e trabalhando como manobrista com sua amiga Kate. Apesar de ambos aproveitarem a vida e fugirem das suas responsabilidades, o passado de Shang voltará para reconciliá-lo com sua irmã, revelar segredos de sua mãe e o colocar contra seu pai, ainda em luto pela esposa, liderando uma guerra contra o reino de Taolu. Para aqueles que não apreciam a Fórmula Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis traz todos os elementos que a solidificaram, interconexões com filmes passados e futuros, muito fanservice, efeitos visuais de ponta e humor em altas doses. O roteiro,
escrito por Dave Callaham e Andrew Lannon, e o também diretor, Dustin Daniel Creighton, também não foge dos padrões estabelecidos na já manjada jornada do herói, sem grandes inovações ou ousadias acerca do desenvolvimento do personagem ou narrativa. Felizmente, mesmo com um roteiro esquemático, os realizadores conseguiram conferir humanidade, personalidade e motivações incríveis para seus personagens. Desde o protagonista, com um passado sombrio, mas de bom coração e senso de justiça, até o antagonista trágico que foi vítima de seu passado e das circunstâncias. Todos têm seu momento de destaque e vão conquistar o carisma, e até mesmo a empatia do público. Mas, no que Shang-Chi consegue se destacar no MCU como um todo, se deve a 3 fatores fundamentais: o carisma de seu elenco, a condução das cenas de ação e seu enaltecimento à cultura de seu público-alvo. Acerca do primeiro, a escolha de atores sempre foi um ponto forte nos filmes da Marvel, e aqui não é diferente. Além de atores renomados que dão credibilidade ao projeto, como Tony Leung e Michelle Yeoh, temos a estreia no MCU de Awkwafina, servindo como um eficiente alívio cômico com a personagem Cage, e principalmente Simu Liu no papel principal. Sendo um artista marcial e tendo trabalhado como dublê, o ator tem aqui seu primeiro grande projeto, e faz por merecer, realizando boa parte das acrobacias e cenas de ação. Falando nelas, chegamos ao seu segundo triunfo. A direção de Destiny não abusa de cortes ou câmera tremida, mas sim de movimentos e ângulos certeiros que não só permitem ao público total compreensão do que está acontecendo na tela, como ainda enaltece o trabalho dos atores e dublês, com embates contando com excelentes coreografias e efeitos visuais competentes nos momentos mais grandiosos. E por último, temos a celebração da cultura oriental, principalmente da cultura chinesa. Através das artes marciais, seja no estilo mais agressivo de Wenwu e os 10 Anéis, ou na habilidade mais graciosa e pacífica dos Guardiões de Taolu e no seu visual e construção do mundo, o filme apresenta um universo místico e repleto de possibilidades, tal como feito primorosamente em Pantera Negra. Falando em universos, Taolu é mais outro cenário com potencial a ser explorado em outras sequências nas produções do MCU, com uma variedade de seres e culturas que remetem aos contos de lendas chinesas, como o leão chinês e até mesmo os dragões. Nem tudo é perfeito, e ainda presenciamos alguns cacoetes do jeito Marvel de fazer filmes, como as piadas fora de hora, conveniências de roteiro e facilitações narrativas. Apesar disso, Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, é uma excelente adição ao universo cinematográfico da Marvel, por apresentar um super-herói pouco conhecido, mas carismático, que traz diferenciais bem-vindos, principalmente as cenas de ação, além de nos apresentar um universo com potencial a ser explorado e que ainda serve de porta de entrada para uma cultura nova ao público. Essas e outras virtudes resultam em um grande sucesso de público e crítica, mesmo diante das restrições impostas pela pandemia, com o filme arrecadando mais de 400 milhões de dólares e um grande número de visualizações no serviço de streaming Disney+. Acima de tudo, a adaptação de Shang-Chi foi a redenção da Disney/Marvel para os cinemas neste ano de 2021. Após um ano sem grandes novidades e a recepção morna de Viúva Negra e Os Eternos, o filme do Mestre Kung Fu prova que ainda há inspiração vinda do MCU. E mesmo após o final apoético de Vingadores Ultimato, há sim razões para se ter boas expectativas para futuros projetos da empresa. Um segundo filme ainda não teve anúncio oficial, e existe o risco do projeto ser afetado em virtude das falas do ator Simu Liu sobre o governo chinês, o que tem gerado polêmica e rejeição no país quanto ao ator e seu filme. Resta torcer para que isso não venha a comprometer a participação do herói no futuro da Marvel. Ainda mais importante que isso, espera-se que o senso de novidade, trazido por filmes como Shang-Chi, Pantera Negra e os Guardiões da Galáxia, se repercuta nos próximos filmes do MCU, pois mesmo diante de uma fórmula tão bem sucedida, criada ao longo de 10 anos de história, é sempre bom ser surpreendido com títulos como esse, que fogem, nem que seja um pouco, de um padrão estabelecido.